Olá, 71. Quanto tempo, hein? Saudade de vocês. Espero que em breve nós possamos estar juntos novamente com as nossas aulas, né? Se Deus quiser, isso tudo aí vai passar rapidinho. Enquanto isso, vamos aqui, né, de uma aula em vídeo. Nós vamos dar uma relembrada aí na matéria do primeiro bimestre, né? Que foi a localização do Brasil no mundo, né? Dar uma relembrada que o Brasil faz parte de 3 hemisférios, o norte, o sul e o ocidental, né? Ele está no continente americano, né? Na divisão aí, na localização da América do Sul. E também vamos relembrar a divisão regional do Brasil, que o Brasil é dividido em 5 regiões: o norte, o nordeste, o centro-oeste, o sudeste e o sul. Essa é a nossa área territorial, né? O Brasil é o 5º maior país de extensão territorial, né? Nele está vivendo aí 200 milhões de brasileiros, né? E agora nós vamos ver a parte do relevo do Brasil, que estamos entrando aí na unidade 3, as formas de relevo do Brasil. Aí eu estou mostrando para vocês um mapa físico, aonde a gente vai ver aí as altitudes, tá? Estamos vendo aí as altitudes, né, do Brasil. E se a gente começar a notar, o Brasil não tem muita altitude. O território brasileiro está... Por que isso? Porque o território brasileiro está localizado numa área consideravelmente, né, estável. Quer dizer, ele não é uma área que não tem encontro de placas tectônicas. Lembram disso? A gente está em cima da placa tectônica sul-americana e longe das bordas, longe das zonas de contato. E isso faz com que o Brasil não tenha dobramentos modernos como as cadeias montanhosas, tá? Então, no Brasil, né, esses aí são os principais tipos de relevo que você pode encontrar no mundo. O Brasil, você só vai encontrar planície, planalto, né, os principais, e depressões. Você pode encontrar escarpas, você pode encontrar chapadas, mas você não vai encontrar montanhas, porque o nosso relevo é antigo, quer dizer, já sofreu erosão, e ele também está em cima de uma placa só, da placa sul-americana, longe das áreas de contato, tá? Então a gente aí não tem formações, né, das montanhas. O que seriam os planaltos? São áreas geralmente altas, com topo relativamente planos e bordas irregulares, nas quais o processo de erosão supera o de sedimentação. Situados em geral acima de 200 metros de altitude, os planaltos são modelados ao longo do tempo pela erosão. Então, né, o que acontece? Os planaltos, você está vendo aí na figura, ele tem uma altitude de 200 metros, tá? Ele ainda sofre erosão, ele ainda está sendo desgastado pelos agentes externos, vento, né? Lembra que a gente fala, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, tá? A erosão, ela também pode ser pelos ventos, rios, né? Pelo gelo, até pelos próprios seres vivos. E a gente também tem aí, né, as planícies. No Brasil a gente encontra as planícies, que são superfícies relativamente planas, geralmente situadas em áreas de baixa altitude, com cerca de 0 a 200 metros. As planícies são formas de relevo resultantes
predominantemente da deposição e do acúmulo de sedimentos recebido do desgaste erosivo de áreas situadas ao seu redor. E eu posso ter a planície continental e a planície costeira. A continental no interior do continente e as costeiras nas regiões litorâneas. E também vou achar no Brasil as depressões, que são áreas rebaixadas em relação às regiões vizinhas, formadas por longos processos erosivos sobre as rochas. As depressões podem ser absolutas, quando estão situadas abaixo do nível do mar, e as relativas, quando estão abaixo do nível das regiões que as circundam, porém acima do nível do mar, tá? E aqui tá as principais formas de relevo do Brasil. Os planaltos, tá? Que ainda sofrem processo de erosão, tem uma altitude aí de 200 metros, tá? As planícies, tá? Que recebem esses sedimentos da erosão, e as depressões, que são áreas mais baixas em relação às às regiões vizinhas, tá? Então a gente viu aí o relevo, os principais tipos do relevo do Brasil. Sempre lembrando que o relevo brasileiro é um relevo antigo. Lembrando que é um relevo antigo, então nós não vamos ter cadeias montanhosas, tá? No máximo nós vamos encontrar aí serras, né? Por que que nós não vamos encontrar cadeias montanhosas? Por dois motivos. Primeiro, relevo antigo, já sofreu o processo de erosão. Segundo, estamos em cima de uma placa, da placa sul-americana, longe de contatos com outras placas. Então nós temos uma área estável, né? Assim se falando. Então aqui a gente fica, né, com o relevo do Brasil. Um abraço, 71.